crise diplomática, econômica para o governo brasileiro. Porque aí, ó, os fóruns internacionais se fecham para o Lula. Os microfones internacionais se fecham para o Lula. As viagens internacionais se fecham para o Lula. Que agora não é mais o presidente do Brasil, é um aliado do narcotráfico internacional delatado pelo Maduro. É um cara conivente, é um criminoso. Isso acaba o sonho do Lula de ser reconhecido como, nossa, o grande salvador da humanidade, o cara que queria receber o Prêmio Nobel da Paz, né? Acabou a carreira no lixo. Essa é a nossa expectativa, de o término da carreira do Lula no lugar onde ele nunca deveria ter saído, na lata do lixo. Até me preparar aqui, porque agora temos análises aqui em várias camadas. Agora o bicho vai pegar. Porque a prisão do Nicolás Maduro, se ela for acompanhada de uma cooperação internacional, aí, judicial, tal, ela representa um ponto de inflexão para todas as redes políticas ilícitas que há décadas orbitam a Venezuela, Colômbia, Cuba, Nicarágua, Brasil, Bolívia, Peru. Abalou tudo, tá? Isso não tem, esse tipo de coisa não tem um desfecho automático, né? Nem é uma sequência simples de causa e efeito que isso vai acontecer da maneira como a gente deseja, tá? É complexo. Esse é um cenário complexo que precisa ser analisado com cautela, tá? À luz do que nós temos de fatos públicos até agora, das denúncias que já foram formalizadas e de todos os interesses geopolíticos envolvidos. Vocês estão vendo ali que talvez tenha acontecido alguma participação da China na queda do Maduro. Bastidores, geopolítica, a gente nunca... O jogo mais oculto do planeta é a geopolítica, tá? Então, Maduro, ele é um dos nomes centrais do Foro de São Paulo, tá? E o Foro de São Paulo, a gente sabe, essa articulação política partidária criada aí nos anos 90, com um objetivo declarado de coordenação ideológica da esquerda regional ali, com Lula, com Fidel Castro e tal. Com o passar do tempo, tá? Essa estrutura do Foro de São Paulo, ela passou a ser associada direta e indiretamente, dependendo da situação e do tema, passou a ser diretamente associada às dinâmicas ilegais de toda a América Latina. O Foro de São Paulo passou a ser associado ao grupo do narcotráfico, ao grupo que sequestrava, ao grupo terrorista, ao grupo político, todos eles se reuniam. As atas do Foro de São Paulo estão disponíveis aí para você ver que estava na mesma reunião o terrorista, o sequestrador, o traficante e o Lula. Estava todo mundo na mesma reunião. Então, esta leitura de que esse é um grande impacto, uma grande porrada no Foro de São Paulo, ela ganha força, sobretudo, a partir da prisão do Hugo Carvajal. E quando o Carvajal começa a falar, porque ele já tem lá 60 e tantos anos de idade, vai ganhar 2 milhões de anos de cadeia, e o cara começou a delatar para ver se ele consegue não morrer dentro de uma cadeia, começou a entregar todo mundo. O Maduro cai na mesma situação. Você vai passar 200 anos na cadeia ou você vai colaborar e a gente vai reduzindo a sua pena e tal. A gente pode até botar você com um nome falso aqui, vai morar no Wyoming, ali na beira do lago, depois que você entregar o planeta inteiro. Pode ser um acordo e tal. Então, as denúncias que foram feitas pelo Carvajal, o Carvajal era ex-diretor de inteligência militar na Venezuela e hoje ele é um réu preso, colaborador lá nos Estados Unidos. Então, talvez o Maduro venha fazer parte desse processo do Carvajal, né? E o Carvajal, quando ele falou, ele contou que todas as estruturas do Estado venezuelano teriam sido usadas para facilitar o narcotráfico e apoiar todos os grupos armados da região. E esse apoio, esses grupos, têm ramificações transnacionais. Não é só Venezuela, invade todos os países, Europa e Estados Unidos. Tá? Então, segundo o Carvajal, os recursos oriundos do tráfico de drogas teriam abastecido partidos políticos de esquerda em toda a América Latina e também na Europa. Espanha, Itália, principalmente ali. Aí, nesse contexto, uma eventual
colaboração ali do Nicolás Maduro, que é uma hipótese que ainda pertence ao campo das possibilidades. A possibilidade é enorme, mas a gente não tem nenhuma informação ainda que o Maduro vá delatar, né? Ainda não é um fato consumado. Mas se isso acontecer, isso tem um potencial para expor todos os mecanismos de financiamento, de proteção institucional e de trânsito político entre os governos e atores, estatais ou não, da América Latina. Quem é o principal? Aqui, ó, do lado. Então a Venezuela ela ocupa hoje uma posição estratégica nas rotas de narcotráfico aqui na América Latina, e documentos judiciais já apresentados pelo Carvajal, investigações internacionais que já foram feitas, apontam que essas conexões com os cartéis colombianos, tá, venezuelanos, o uso do território venezuelano como corredor logístico já é confirmado, tá? E a partir daí os efeitos poderiam alcançar todos os aliados históricos de Caracas. Lembra, o Carvajal disse: o nosso dinheiro do narcotráfico financiou a política da América Latina. Financiou o quê? O PL? Você acha que o narcotráfico financiou o Jair Bolsonaro? Não, porra. Quem são os aliados da Venezuela e do Foro de São Paulo? PT. E todos os nossos partidos de esquerda. PDT, por aí vai, todos eles. Então, você tem que ligar Lé com Cré. Se houve financiamento de narcotráfico à política brasileira, e quem são os aliados do Foro de São Paulo da Venezuela? Eles falaram: nós demos dinheiro para os nossos amigos da política. Quem são os amigos do lado de cá? Então chegou a hora de juntar o Lé com o Cré, tá? Todos os efeitos podem alcançar os aliados históricos de Caracas, inclusive Cuba, alcança Colômbia, alcança Peru, alcança Bolívia, alcança os Kirchner. Esse barulhinho aqui já foi, nós já alcançamos o primeiro nível, já foi desbloqueado de superchat, tá? Agora tem um barulhinho para me avisar. Nós temos todos esses aliados regionais que utilizaram todos esses esquemas e corredores do Foro de São Paulo, não só para criminalidade, mas para conseguir dinheiro. Tudo vai ser exposto. Todos os efeitos podem alcançar todos os aliados aqui da região. E a cooperação, caso aconteça, do Maduro junto com o Carvajal, vai atingir todas as áreas mais sensíveis possíveis de cada um desses estados da América Latina. Porque isso já está amplamente documentado na literatura investigativa regional. Agora está se confirmando a literatura investigativa, que o PH Vox faz aí, o Olavo já falava sobre isso, o pessoal, como é que era o nome do site? Esqueci o nome do site que tinha antigamente. A Graça Salgueira acompanhava isso também. O José Carlos Graça Vaz, ó, estamos falando de coisa do final dos anos 80, o pessoal já acompanhava isso aí daqui na região. Aí depois tem o Foro de São Paulo, o Graça Vaz vai fazendo toda a documentação. Quando ele apresenta pro Olavo, o Olavo falou que chegou na casa dele e tinha um quarto inteiro de documentações sobre o Foro de São Paulo que o Olavo nem conhecia. Foi conhecer através dele. Então, para quem acompanha a política, nós estamos falando de coisa de 20, 25 anos atrás, tá? Bom, nesse momento que a gente está vendo essa operação, vocês viram que eu mostrei, né? Por que eu mostrei o Noriega sendo preso no mesmo dia? Porque existe uma correlação que a gente pode prever para o futuro agora, baseado com o que aconteceu com o Noriega. O Noriega entrou no sistema judiciário americano e algumas coisas aconteceram. E agora o Maduro vai entrar no sistema judiciário americano nós temos a previsão de que alguma coisa vai acontecer com o Maduro baseado no que aconteceu com o Noriega. Você sabe o que aconteceu com o Noriega? Eu vou contar para vocês agora. Sabe o que aconteceu? Tá? Quando o regime do Panamá ruiu com o Noriega, que era igualzinho o Maduro hoje, narcotraficante, terrorista, matando a própria população e querendo fechar o canal do Panamá. Aí já viu, né? Burro igual uma porta. Então, quando o regime do Panamá ruiu, e ele foi preso, foi para os Estados Unidos e tal, vieram à tona relações profundas entre o poder político, o crime organizado,
tá? Serviços de inteligência de outros países, ou seja, a prisão do Noriega, a continuidade das investigações, o depoimento do Noriega, a delação do cara, trouxe conexões que nem se sabiam. O que apareceu depois foi muito maior do que o que sabia. Os serviços de inteligência de outros países. A conexão que existe entre Venezuela e Irã é gigantesca. A conexão da Venezuela com a Rússia, com a China é enorme. Então surgiram vários crimes que não estavam nem no radar. Então o paralelo que a gente faz entre os dois casos é um paralelo analítico. Não é uma coisa literal. Não quer dizer que a receita vai ser feita do mesmo jeito. Então, mas cada caso tem a sua dinâmica própria. Mas a lição permanece. Quando um nó central se rompe, todas as redes periféricas tendem a ser expostas. E o Maduro era um nó central. A Venezuela é um nó central do crime aqui na região. Então, a tendência natural, como aconteceu com o Panamá, em 1990, é que todas essas ramificações fiquem expostas. E no caso brasileiro, você tem registro público da proximidade política histórica entre o PT e o chavismo. Quando pegaram o notebook do 02 das Farc, o cara que morreu nas selvas ali do Equador, que a Colômbia bombardeou lá, inclusive com um avião brasileiro, o Tucano, o notebook do cara estava cheio de mensagem, nos anos 90, cheio de mensagem, não, foi no começo dos anos 2000, estava cheio de mensagem trocada entre o pessoal do PT e a Farc, lá no meio da floresta. Então, os registros dessa aproximação entre o PT e o crime na região são públicos. A proximidade política com o Foro de São Paulo é histórica. A proximidade e a afinidade do Lula e o Chaves é histórica. Tá? E assim como é histórico também, tá? As recentes tensões diplomáticas que aconteceram entre o Lula e o Maduro. Eles não atravessam hoje o momento mais romântico da relação entre eles, não. A relação entre Lula e Maduro está visivelmente desgastada. A relação bilateral Brasil e Venezuela desgastada. O Maduro chegou, não sei se vocês lembram, o Maduro chegou a criticar o sistema eleitoral brasileiro de forma indireta, questionando o resultado que levou Lula de volta à presidência. Falando das fragilidades do nosso equipamento. O Maduro falou. E, ao mesmo tempo, o governo brasileiro mantém hoje os canais de diálogo com Washington, inclusive com Trump, em temas estratégicos. Tivemos recentes informações aí que caiu a Magníficos do Xandaré, que o Lula daria algo em troca. Então tem especulações sobre entendimentos que ainda não está explícito, né, entre Brasília e Washington, e surge nesse contexto a hipótese de que o Maduro foi entregue numa bandeja lá. E que se o Maduro se sentir traído pelo Lula, né, a pergunta que se impõe é: como Maduro reagiria caso ele interpretasse esse cenário como um cenário de abandono político? Traído pela China, pelos equipamentos militares russos, não sabe se teve participação russa, se desligou, se não usou, ou se foi anulado, tá? E o Lula. O Lula fez um acordo secreto agora com o Trump, que a gente não sabe o que é, o que ele entregou, o que ele fez, o que ele prometeu que não faria. Esse é um cenário político para você interpretar, porque isso está na cabeça do Maduro agora. Maduro deve estar fazendo sua primeira refeição lá em Guantánamo agora, já com a roupinha nova, e ele pode estar pensando nisso, tá? Mas aqui tem um outro ponto para a gente analisar, que é o seguinte: se o Maduro resolvesse cooperar com as autoridades estrangeiras, as informações reveladas pelo Maduro poderiam gerar constrangimentos políticos significativos para todos os líderes e governos que tiveram relações estreitas com Caracas. Não é só América Latina, é mundial. Eles têm apoio hoje na Espanha, têm apoio na Itália, têm apoio na França, têm apoio no Irã, têm apoio do Oriente Médio.
tem apoio na América Latina inteira, tem apoio dos democratas nos Estados Unidos. Trazendo isso a público, né? Dentro de uma legalidade formal do judiciário americano, o constrangimento político não equivale à responsabilidade penal. Pensem nisso. Você pode pensar assim, um cidadão comum, ele não tem poder político e ele pode ser alcançado pela parte penal, tá? Um político, um líder, ele tem o poder político e pode ser também alcançado pela parte penal. Mas para o político, mesmo que você não alcance penalmente, essas informações e esse contexto, ele é capaz de destruir políticos pelo mundo inteiro, tá? Então, o Carvajal já afirmou que ele pretende entregar tudo o que ele sabe. E agora, com o surgimento do Maduro no mesmo processo, lembrando que os dois foram inimigos disputando a cadeira do Chaves, tá? Esse circuito de cooperação se ampliou formidavelmente. Em tese, o Maduro pode confirmar as denúncias já existentes, que estão pausadas no Ministério Público lá em Nova York. Não estão pausadas lá. Será que está pausada por conta disso? Estão esperando a chegada do novo réu ali? Ou seja, a prisão do Maduro tem potencial para desestabilizar todas as alianças regionais, tem potência para reacender todos os debates sobre o papel do Foro de São Paulo aqui na região, tá? O papel da Venezuela no narcotráfico. Isso pode chegar nos morros cariocas. Então, a potência, os limites, tá, são infinitos agora, porque toda essa solidariedade ideológica e tolerância ao crime aqui na América Latina tem como fonte e origem o Foro de São Paulo. E o que nós estamos vendo é o desmonte do Foro de São Paulo. De novo, o Trump implementando, né, a política de 1823, a doutrina Monroe, sendo reaplicada. A América para os americanos, vai tirar tudo daqui, narcotráfico sair daqui, comunismo sair daqui, América para os americanos. É isso que ele está implantando, tomara que ele tenha sucesso. E as consequências, lembrem, não são automáticas, tá? As consequências nem são pré-determinadas. Tudo vai depender do conteúdo que é verificável, vai depender das eventuais colaborações, vai depender da atuação dos sistemas judiciais independentes, vai depender da capacidade dos estados envolvidos de separar o que é retórica, do que é política, do que é fato comprovado, do que é penal, do que, sabe, tem que separar isso tudo. Então é muito complexo o que vai acontecer daqui para frente, mas o viés para o PT, para o Lula é péssimo. Começamos o ano maravilhosamente bem, cara, tá? Todo o restante, tudo tá no terreno das hipóteses hoje, tá? É legítimo para a gente fazer uma análise, mas é insuficiente para a gente já começar a dizer o que vai acontecer. Vai ser condenado, vai ser preso, isso aí foge disso, tá? Mas num cenário hipotético, tá? De alto impacto político, a gente vai ver aqui, a gente tem que concordar que a colaboração judicial do Nicolás Maduro pode criar um ambiente particularmente adverso para o Lula. Tá? Nós estamos entrando aqui no campo da análise do risco político, do risco diplomático. Não é uma afirmação de culpa baseado no alcance da delação que um chefe de Estado pode ter quando ele envolve redes regionais aí construídas ao longo de décadas e tal, mas o estrago político é garantido praticamente, porque Lula é reconhecido como um dos fundadores do Foro de São Paulo. Criado lá em 1990, ao lado do Fidel Castro, com o objetivo declarado de articular todos os partidos do movimento de esquerda após o fim da Guerra Fria aqui na região. Então nós estamos vendo uma operação americana que está desmontando o Foro de São Paulo, que é o líder do narcotráfico aqui da região. É o líder dos grupos criminosos aqui da região. Mas você já ligou Lé com Cré? O Foro de São Paulo é isso tudo? E ao mesmo tempo ele foi fundado pelo Lula? Você não consegue ver uma conexão? Uma relação? O tamanho do lixo que está na presidência da República hoje? Então, com o surgimento do Foro de São Paulo, a partir dos anos 2000 ali, com a ascensão de todos esses governos que eram ideologicamente alinhados aqui ao Foro de São Paulo na América do Sul, o Foro de São Paulo inicialmente foi escondido pela imprensa e foi escondido pelos intelectuais.
Tá? Eles diziam que era apenas um espaço informal para coordenação de ideias e tal, mas depois se confirmou que não era nada disso. Tá? E se Maduro vier a prestar uma delação, o pior cenário para Lula não é pela existência do Foro de São Paulo em si, mas na interpretação que os investigadores poderiam fazer sobre o grau de conhecimento prévio e a tolerância política e governamental do PT e do Lula a todas as práticas ilícitas atribuídas aos governos aliados, atribuídas aos grupos criminosos. Tá? A gente pode amanhecer com a notícia de que o PT inteiro fazia parte de todos o que você tem de ruim no Brasil aqui, confirmado pelo Maduro, pela delação e tal. Então, o que acontece é o seguinte: as informações que vão surgir daqui para frente, elas tendem a ser muito adversas aí, muito problemáticas para o pessoal do PT e todas as lideranças regionais aqui da América do Sul, tá? Mesmo sem a participação direta da política nos crimes, nós teríamos conhecimento de todos os esquemas de financiamento ilegal. Pela legislação brasileira, todo partido político que recebe financiamento do exterior tem que ser extinto. Nós teremos as evidências disso. Tá? E pior, que seriam financiamentos advindos do tráfico de drogas, com apoio logístico, inclusive em território nacional. Já existem, eu recebi essa informação da inteligência brasileira, já existem mais de 500 laboratórios de produção de drogas no Brasil, sob a conivência do Estado brasileiro, sabendo onde eles estão e não fazendo nada. Então isso tudo virá à tona. Então são vários efeitos que podem acontecer nesse momento, tá? O primeiro efeito é o constrangimento internacional severo. Depoimentos que mencionassem reuniões, fluxo de recursos, acordos políticos, ainda que sem uma prova penal direta, sem o processo, sem o julgamento, esses depoimentos poderiam levar parcerias comerciais a serem anuladas, poderiam levar a uma reavaliação das relações do Brasil com vários outros países. Só nos depoimentos, tá? A erosão da autoridade política brasileira seria a maior da história. A erosão da autoridade interna seria a maior da história. A associação reiterada do nome do presidente a denúncias regionais não tem jeito em país nenhum do mundo. Isso acontecendo, isso desgasta, corrompe toda a credibilidade do governo e alimenta muito naturalmente as crises institucionais, porque o poder é sempre cercado por um monte de verme. Quando os vermes percebem que o grande verme que está no poder está caindo, eles começam a se movimentar em volta para ocupar aquele espaço. Mesmo sem um julgamento indefinitivo, mesmo sem uma atribuição de culpa penal, o simples fato dos depoimentos e da corrosão da credibilidade já começa a minar. Então, a judicialização indireta, mesmo em processos que que estejam surgindo ainda, né, as declarações de um delator, tudo isso pode motivar pedido de investigação no Brasil, CPI no Brasil, CPMI no Brasil. E a cooperação jurídica entre o Brasil e os Estados Unidos vai ser obrigatória. A cooperação internacional vai ser obrigatória. E isso vai fazer com que o ambiente de instabilidade ele vai se prolongando. Tá? E outra coisa, que ainda bota mais tempero nessa porra, é porque o distanciamento público recente que aconteceu da política entre Brasília e Caracas, as críticas de Maduro ao sistema eleitoral brasileiro, a queixa do Maduro pela falta de apoio do Brasil, a extração que aconteceu lembra aquele pessoal da Argentina, o pessoal que estava na embaixada da Argentina, que passou para a embaixada do Brasil, que teve extração americana na embaixada, que estava sob guarda do Brasil. Maduro ficou puto com o Brasil. Então tem uma série de elementos que aconteceram de conflito entre Brasil e entre Lula e Maduro, recente,
Isso pode ser reinterpretado ali pelo Maduro como uma ruptura de antigos aliados e o Maduro fica livre para caguetar o que ele quiser do Lula, porque isso vai tirar o rabo dele da seringa lá nos Estados Unidos. E lembra, um delator, ele costuma enfatizar as divergências recentes primeiro, para fortalecer a própria narrativa dele ali e negociar os benefícios, ampliando todos os danos reputacionais a todo mundo que for citado nessa delação. O delator não começa a contar de 1990. Ele começa a contar as coisas do presente para o passado. E a relação do Lula com o Maduro agora é horrorosa. Tá? Então, em suma, o cenário mais grave para o Lula, caso Maduro coopere judicialmente, não depende das provas diretas contra o presidente brasileiro, mas do efeito político cumulativo dos relatos dentro da nossa política. Isso vai acumulando, vai criando uma movimentação aqui, CPMI, exigência de declarações, de explicações, a imprensa, a opinião pública, todo mundo martelando. Só está delatando lá, o processo nem começou, mas o potencial aqui dentro é explosivo, tá? O efeito político é cumulativo, os relatos que foram se apresentando, né? Já tem o arranjo lá do Carvajal chegando com o do Maduro, isso trazendo uma visibilidade mundial. O mundo não sabe quem era o Carvajal, mas o mundo sabe quem é o Maduro. O mundo está interessado em saber o que o Maduro tem para falar. Isso eu acho que não vai demorar muito, não, vai demorar muito mesmo. Então, na política internacional, a linha que existe entre a responsabilidade penal e o custo político é muito tênue. Você não precisa ter um julgamento penal para você destruir uma carreira política internacional. Mesmo sem condenação formal, a combinação dos depoimentos, mais a repercussão midiática, mais a pressão externa, pode produzir um ambiente de crise prolongada, institucional aqui, crise diplomática, econômica para o governo brasileiro. Porque aí, ó, os fóruns internacionais se fecham para o Lula. Os microfones internacionais se fecham para o Lula. As viagens internacionais se fecham para o Lula. Que agora não é mais o presidente do Brasil, é um aliado do narcotráfico internacional delatado pelo Maduro. É um cara conivente, é um criminoso. Isso acaba o sonho do Lula de ser reconhecido como, nossa, o grande salvador da humanidade, o cara que queria receber o Prêmio Nobel da Paz, né? Acabou a carreira no lixo. Essa é a nossa expectativa, de o término da carreira do Lula no lugar onde ele nunca deveria ter saído, na lata do lixo.